Eu quero trazer para vocês um modelo que eu gosto muito, que é o modelo real simbólico imaginário. Esse modelo foi desenvolvido por um psicanalista, vocês já devem ter ouvido falar, chamado Lacan. E ele desenvolveu esse modelo da, eu diria assim, é um modelo da existência humana a partir da observação de crianças, no que ele chamou a fase do espelho. Se vocês tiveram convívio com crianças aí na faixa de a partir dos 6 meses até 2 anos, vocês vão notar um fenômeno curioso quando essas crianças são postas diante de espelhos. Em geral, muitas delas procuram atrás do espelho para ver quem é que está lá. Isso é o que a gente chama fase do espelho. Agora, em geral, ao lado da criança, tem sempre alguém para dizer: olha você ali, olha o seu cabelinho, olha a sua roupinha, olha como é que você é uma menina bonitinha. Começa nessa fase. Ou seja, esse espelho no qual eu me vejo é o imaginário, é o que Lacan chamou de imaginário. Há toda uma vasta construção cultural, que é social, que é política, que é econômica, dizendo quem eu sou a partir desse imaginário. Você é menino, acabamos de falar no binarismo, você é rico, você é pobre, você é preto, você é branco, você é feio, você é bonito, você é inteligente, você é burro. Esse imaginário fornece para nós os padrões que nós vamos usar a vida inteira para poder nos analisar, né? Então, se eu constituísse um outro imaginário para mim, como fazem os loucos, porque os loucos, na verdade, o que eles fazem é construir um imaginário para eles mesmos, né? E nós que somos tão certinhos, tão normais, nós seguimos o imaginário que a sociedade nos fornece. Mas tem um dado muito importante que Lacan mostrou. É o papel da linguagem, porque esse imaginário jamais seria entendido por nós se não fosse a partir da linguagem. Eu estou aqui falando, né? Falei há pouco é, em feio, bonito, falei inteligente, burro. Quando eu falo essas palavras, evoca em cada um de vocês uma reminiscência do imaginário, ou seja, o que é inteligente, o que é burro, o que é feio, o que é bonito. E, evidentemente, essas palavras elas não têm o mesmo significado em todos os lugares, em todas as épocas e para todas as pessoas. Pode ser que numa determinada cultura, o que nós chamamos aqui de feio, elas considerem como bonito e vice-versa, né? Então, o imaginário é aquele conjunto de normas, de valores, de ideias, de padrões, né? no qual eu devo me espelhar. E aí vocês vejam a importância do binarismo de gênero, porque há um imaginário muito próprio do masculino e um muito próprio do feminino. Agora, para eu poder entender esse imaginário, eu preciso dominar o simbólico. E o simbólico mais comum é a linguagem. Se eu, por acaso, começasse a falar em inglês, it would be a little bit difficult for some of you to understand my sayings. Seria um pouco difícil para vocês, alguns de vocês, entenderem o que eu estaria dizendo, né? 私はブラジル人です。そうですか? そうですね. Um pouquinho mais difícil se não dominar um simbólico chamado japonês. Antes eu usei o inglês. E alguns poderiam se chatear mesmo e ir embora do chat,
embora da live, não é? Es war sehr schön bei Ihnen, aber für mich ist es leider keine Zeit. Você fica aí falando besteira porque eu não entendi nada, estou indo embora. Então vocês veem a importância do simbólico, porque é ele que transporta o imaginário o tempo todo. E o real? O que é o real? Até hoje, a melhor definição de real que encontrei foi no Tao Te Ching, o livro de Lao Tse, que é o fundamento do taoísmo, em que ele diz assim: o Tao que tem nome não é o Tao. O Tao não tem nome, ele não pode ser explicado. O real é o Tao. Muito longe a gente pode chamar esse real de corpo, mas não existe corpo, porque corpo, para nós, nada mais é do que uma reprodução do imaginário, via simbólico. Então, toda a alegria, o sofrimento que as pessoas têm é a partir da sua projeção nesse imaginário. É muito difícil elas terem prazer no corpo. Aliás, prazer no mundo do imaginário que nós construímos é uma palavra maldita. É um horror falar em prazer. Gozo, meu Deus, é uma palavra horrorosa. Fala gozo em sala de aula que é capaz de ser processado, né? Porque está falando indecência para os alunos, prazer e gozo. Agora, fala em dor, bastante dor. Fala em mortificação. Nossa, vai ter uma quantidade de adeptos. Porque é uma cultura cujo imaginário é produzido em cima da dor. Vocês imaginem que o cristianismo tem como herói um cara que está pregado na cruz. E está pregado na cruz por quê? Porque fez poucas e boas, ou seja, muitas e ruins. Porque ele foi contra o imaginário da época. Porque ele criou um elenco novo, né? No simbólico. E aí ferrou a época, né? Ferrou a época. Ele foi para a cruz por causa disso, porque ele discordava daquele imaginário existente e propunha outro ainda por cima. Então, o real, o simbólico e o imaginário, segundo Lacan, eles são tão entrelaçados que ele fez um desenho baseado no chamado Nó Borromeu. É uma família antiga da Itália que tem como símbolo 3 círculos. Depois vocês podem ver isso na internet. 3 círculos, né? Que estão montados um no outro de tal maneira que se um romper, todos se perdem. Então, o real, o simbólico e o imaginário é uma instância muito importante para nós entendermos isso, que ninguém nasce um corpo, torna-se um, embora você nasça com todos os dispositivos fisiológicos, anatômicos ali no lugar. Mas corpo não é o corpo que eu nasci. Muitas de vocês, mulheres, quantas vezes já se pararam diante do espelho e falaram: meu corpo é de mulher ou não? Além disso, se questionaram: é um corpo bonito ou é um corpo feio? O que eu terei que fazer nesse corpo, mexer nele para que ele fique de acordo com o padrão de corpo que a sociedade me cobra? Vocês estão vendo que, nesse momento, eu estou promovendo o quê? Invasões do simbólico em cima do território do real. Essas invasões do simbólico, elas ocorrem conosco o tempo inteiro, e algumas pessoas ficam exatamente deprimidas, ansiosas, chateadas, ou entram na síndrome do pânico por causa das invasões do simbólico, que afetam profundamente o real. O real, né, que está aí, coitado. Como dizia Freud, ele só quer comer, dormir e trepar. Aí a sociedade arrumou esse pandemônio, como disse a Dani, imenso, no qual ele tem que se virar. Então, o que é que isso quer dizer, construir um corpo? Porque ninguém nasce um corpo pronto. Né? Ninguém nasce um corpo pronto. Você vai ter que ir construindo esse corpo dentro do imaginário que a sociedade propõe.
É curioso que no final do século passado, as mulheres gordas eram preferíveis às mulheres magras. Elas eram tidas como pessoas saudáveis, enquanto as magras eram tidas como pessoas doentes, que podiam estar com tuberculose. Vocês veem que hoje o padrão é outro, né? Que as pessoas ficam sem comer para poder ficar magras. Então, essas invasões do simbólico, elas causam muita alteração na vida da pessoa e na construção do corpo, né? Porque o que é um corpo de homem? Imediatamente, quando eu falo isso, o simbólico te invade, trazendo todo um imaginário de quê? De músculos, de força, né? De capacidade para levantar peso, para enfrentar lutas pesadas. Mas esse é um corpo de homem. Se o homem não tivesse corpo, então ele não é homem. Aí nós entramos, né, com aquele belíssimo trabalho do Deleuze, que é fazer uma desconstrução desses conceitos. Quer dizer que o homem que não tiver músculo não é homem. Para a sociedade, não. E isso faz com que muitos machos classificados como homem padeçam e passem boa parte da vida tentando se ajustar ao modelo que a sociedade exige dele. Por isso, o título do meu livro é O Corpo da Roupa, e não a roupa do corpo, ou seja, o corpo que pertence à roupa, e não a roupa que pertence ao corpo. E aí, como roupa, você faz uma leitura não apenas dos trajes que nós usamos, mas de todas as normas, de todas as regras, de todas as exigências que perpassam o nosso corpo físico, fisiológico, anatômico, com essas mensagens do imaginário via o simbólico. Ah, você acha que está ok? A resposta deu para explorar um pouco? Deu sim, muito obrigada. Vamos para a próxima pergunta. Ela é um pouquinho longa. Tá. Como podemos compreender melhor que os conceitos na área de biologia também são conceitos atravessados por subjetividades de uma determinada cultura? Por exemplo, nos deparamos com essas questões no livro de Thomas Laqueur, Inventando o Sexo, Corpo e Gênero dos Gregos a Freud. Pode nos auxiliar a compreender esta relação entre este corpo que é classificado e interpretado na biologia, ser também atravessado por questões culturais? Vamos dar um exemplo. Quando você olha o corpo através do olhar da religião, por exemplo, da religião cristã, porque existem várias religiões, mas vamos ver a cristã, que é uma que está mais próximo de nós. Quando você olha o corpo através do olhar da religião, que corpo a gente vê? Antes de mais nada, se for pessoas assim bem fundamentalistas, nós vemos como um objeto de pecado, algo que caiu, né, que desobedeceu ao Criador lá nas origens, como é narrado no livro do Gênesis, né? Desobedeceu ao Criador, comeu a maçã e está aí fudido para a eternidade. Se você olhar esse mesmo corpo do ponto da educação física, do ponto de vista da educação física, você vê como uma possibilidade muito grande de desenvolvimento, de modelagem, de aperfeiçoamento de movimentos, né? Então, o aspecto cinético aqui, ele se torna muito importante nessa leitura a partir da educação física. A partir da dança, então, esse corpo ganha uma dimensão
quase metafísica, né? Na medida em que ele pode incorporar uma série de sentimentos e sensações, levando ali na dança, traduzindo uma linguagem muito própria, que ela sozinha já é o próprio campo do simbólico. Se você olhar esse corpo do ponto de vista da medicina legal, do ponto de vista de um médico legista, ele vai ver um corpo ali que está perfurado, que foi assassinado, que sofreu o impacto de um automóvel, que precisa de ser olhado para localizar qual foi a causa-morte. Então, o que nós temos aqui? Inúmeras possibilidades de leitura do corpo a partir de